Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o relatório gerencial do KNCR11 referente a setembro de 2025. Vamos para as suas principais informações. O fundo tem 7,8 bi de patrimônio líquido, uma cota patrimonial de R$ 101,97 e a cota mercado de R$ 105,10. Lembrando que leva em referência as informações do dia 30/9. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é no dia 10/10, a cota está R$ 104,80 e ele tem um dividendo dos últimos 12 meses de 12,75% e um PVP de 1,03%, ou seja, ele está acima do seu PV esperado. Então ele está caro, porque é um fundo de papel, recomenda-se não comprar acima do PV. Ele tem a liquidez diária de 12.900.000. Sua variação dos últimos 12 meses, cerca de 12,77% positivo. Isso dá R$ 11,74 de aumento na cota. No dia 9/10/2024, que foi o ano passado, ele estava custando R$ 92,64. Quem comprou nessa época se deu bem, ainda teve uma que caiu mais ainda. Chegou a bater 87 no dia 18/12. E foi na época que estava o mercado inteiro falando que o fundo imobiliário, renda variável em especial, não prestava. O que prestava era renda fixa. Que ia acabar o fundo imobiliário, ia acabar as ações, o mundo ia acabar. Vamos voltar para o seu relatório, mas antes de nós voltarmos para o relatório, eu venho pedir sua ajuda. Eu estou com a meta de chegar a 5.000 inscritos até o final do ano, se possível. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, se esse vídeo te trazer alguma informação relevante, e deixe um comentário aí embaixo. Pode ser um elogio, uma crítica construtiva, ou até uma recomendação de conteúdo. Vamos voltar para o vídeo, para o relatório, né? O fundo vai pagar no dia 13/10 dividendo de R$ 1,35 por cota. Isso, a taxa média é de CDI mais 2,16% ao ano. Agora vamos para a conversa do gestor com seus investidores, né? Ao fim de setembro, o KNCR11 apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 105,5% em ativos alvos, ou seja, aquele está alavancado. Cerca de 1,1% em LCI e 1,5% instrumento de caixa. A sua parcela de CRI indexada a CDI tem a taxa de 2,16% ao ano, com prazo médio de 13,9 anos, e essa parcela representa cerca de 105,2% do patrimônio do fundo. Então ele é mais que 100% do CDI. Então ele é um fundo indexado a CDI. Aqui ele fala de sua distribuição, nós já vimos ali. E aqui ele fala que tem um rendimento mensal de 108% do CDI líquido de imposto de renda. O fundo teve início em 15/10/2012, então semana que vem ele deva fazer mais um aniversário de existência. Tem cerca de taxa de administração de 1% ao ano e não tem taxa de performance. Seu administrador é Intrag e sua gestora a Quineia. Que ele traz suas principais movimentações. Ele teve duas movimentações nesse relatório, num total de 194 milhões. A primeira foi no JW Marriott Hotel, cerca de 160 milhões, com a taxa de CDI mais 1,60. E a segunda, menorzinha, no Tenda ProSolute 448, cerca de 34,6 milhões, com a taxa de CDI mais 2. Então, nessas duas operações, deu a taxa média de CDI mais 1,67. Isso quer dizer que foi menor do que a taxa média do fundo. Que é o canal da Quineia no YouTube. Aqui ele traz um resuminho da carteira. Tem 105% indexado a CDI, como nós já vimos. Teve cerca de 0,3% indexado à inflação, que dá uma IPCA mais 9. 1,1% em LCI, que também é indexado a CDI. E o caixa também é indexado a CDI. No total dá 108% de alocação, com prazo médio de 4,1 anos. Sua locação por setor principal é escritório, cerca de 50%. Depois shoppings com 18,8% e logístico com 9,3%. Sua locação por indexador, 98,3% a CDI, 1,4% a Selic, que é o caixa, e 0,2% a IPCA. Aqui a famosa DRE. Então vamos dar uma olhada na sua DRE referente a setembro.
Ele teve resultado com CRI de 104,5 milhões. O resultado com FIIs, 2,2 milhões. O resultado com a sua parte de LCI, 1,4. E o caixa rendeu cerca de 2,2 milhões. Despesas. Teve uma despesa de 7,6 milhões. Aqui é que eu sempre bato nessa tecla. Essa parte de despesas podia ser mais detalhada. Ele poderia trazer aqui também como é que está a sua compromissado reverso, que é a alavancagem do fundo imobiliário de papel. Se está sendo positivo, se está sendo negativo. Então poderia ser uma DRE mais completa. Tem um resultado líquido de 102,6 milhões e ele distribuiu 103,3 milhões. Ou seja, ele teve um resultado gerado menor do que o resultado distribuído. Ele ainda traz aqui que ele ainda tem 12 centavos de reserva. Se ele continuar tendo que usar 1 centavo de reserva por mês, ainda tem um caixa aqui de 12 centavos de reserva. O resultado do fundo no mês de setembro foi positivamente impactado pelo elevado patamar da Selic, que se mantém em 15%, e pelo alto número de dias úteis no período. Então, que ajudou a distribuição foi a taxa aqui na 15%, deva continuar esses 15% até o final do ano, no mínimo até o final do ano. E os dias úteis também foi maior nesse mês, então traz mais rentabilidade. Aqui a carteira de ativos do fundo. Podemos ver aqui que a carteira é muito bem diversificada, muito bem pulverizada, mas tem um ponto de atenção. Tem que tomar cuidado com os CRIs que são do mesmo devedor. São CRIs diferentes, mas para o mesmo devedor, que no final das contas, se der problema na empresa que deve o CRI, vai ficar inadimplente todos os CRIs que estão na carteira, mesmo sendo CRIs diferentes. Então, como eu só destaquei alguns Brookfields aqui, ó. Tem uns 8 CRIs só ali que eu destaquei, fora o fundo imobiliário também, que é da Brookfield. Ponto negativo da carteira. Temos que ficar esperto. Aqui, ó, edifício Z-Tower também, repetido. Então, tem mais o Brookfield que eu pulei aqui. Então, aconselho todos os seus ativos, de fundos imobiliários de papel, principalmente, né? A ficar de olho, concentração do mesmo devedor. Em relação à porcentagem da carteira por CRI, tranquilo, apenas um CRI passa de 4%, resto tudo abaixo de 4%, 4 CRIs acima de 3%, resto tudo abaixo de 3%. Então, em relação a isso, é tranquilo. Em relação à pulverização também é tranquilo. Como podemos ver, ele tem cerca de 81 CRI, fora a LCI, o fundo imobiliário e o caixa. Aqui ele fala sobre compromissados reversos, mas não traz nada mais detalhado. O fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs. A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 8% do patrimônio líquido do fundo. Aqui, mais uma vez eu vou falar, ele poderia detalhar mais como é que está sendo essa compromissados reversos. Se está sendo positivo, está sendo negativo, aqui nem. Só usando de exemplo. Não estou comparando, nem qualidade, nem nenhuma comparação. O CPTS também tem compromissados reversos. E lá na dele ele traz se está positivo ou está negativo. Apesar que a maioria do tempo é negativo. Isso daí seria mais uma crítica construtiva para a Quineia. Se é que algum dia esse vídeo vai chegar em alguém da Quineia, eles poderiam detalhar melhor como é que está sendo a rentabilidade dos compromissados reversos. Aqui eles trazem o resumo dos ativos por segmento, um por um. Bom, esse foi mais um relatório gerencial. Pontos positivos. A gestora é muito boa, apesar de ter alguns pontos a melhorar. Mesmo porque, perfeito, só Jesus Cristo. O resto, nós, meros mortais, sempre temos algo a melhorar. Em relação ao fundo, um ótimo fundo, tá pagando muito, mas o ponto negativo tá acima do valor patrimonial. Pelo menos no meu método de alocação de investimento, não está em oportunidade de compra. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação de compra ou de vendas, tem apenas caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Ponto de atenção, os CRIs diferentes para o mesmo devedor. Tirando isso, ótimo fundo, pagando muito. Lembrando, porque o CDI também está muito alto. Quando o CDI começar a baixar, a sua renda provavelmente de dividendos também irá diminuir. Mas, do jeito que anda o cenário macro do país, isso deva demorar um pouquinho ainda. Esse foi mais um vídeo de JMB Invest. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. Nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.